Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Eu Me Cast. E hoje, bom dia, boa noite, boa tarde, porque é gravado, então você pode assistir aí a qualquer momento. Primeiro, quero agradecer o Ronaldo pela presença hoje. Fala, Fabinho. Muito bom mais uma vez aqui. Vamos ver o Fábio aqui na bancada, que agora o Fábio tá mais focado no CFP, semana bem intensa. Obrigado, Fábio. Estamos juntos. Obrigado, porque hoje é um dia muito especial. Eu consegui uma horinha do tempo dela aqui. A Mari, que é uma pessoa que eu admiro muito. Escasso tempo, muito escasso. Escasso. Tive a oportunidade de trabalhar com ela, aprendi muito com ela no nosso dia a dia. E ela conseguiu, ela que é praticamente uma cidadã americana, agora é uma cidadã americana, ela vai contar um pouco sobre isso também. E a trajetória dela, para ela conseguir tudo que ela está conquistando agora, é uma trajetória que vai te inspirar, eu tenho certeza. Hoje estamos recebendo Mariana Bertoldi, CFP e Financial Advisor no Citibank Miami. Olha só o nível. Muito bem-vinda, Mari. Muito obrigada. Adoro participar, de todas as atividades do Eu Me Banco. Obrigado, Mari. E vai ser um prazer aí participar. Bora, vamos contar toda a sua história, Mari. Prazer tudo nosso. Toda a sua história. Então, para começar, vamos começar lá de trás. Quando que você teve interesse pela área de finanças, mercado financeiro? Foi desde cedo ou depois? Como que foi? Foi desde cedo. Eu comecei minha carreira na PricewaterhouseCoopers e é interessante, eu adoro as Big Four, porque acaba que tu auditando as empresas, diferentes tipos de empresa, tu consegue entender mais ou menos o que tu gosta mais, se é indústria, enfim. E lá no Rio Grande do Sul, trabalhando na Price, eu trabalhava em um banco pequeno lá, uma agência de fomento, e já vi que eu gostava mais de mercado financeiro. Comecei a direcionar minha carreira para isso e em 2012 eu participei do programa de trainee, do Citi. Na época eu comecei para uma área mais de controladoria, mas depois dali já dentro do banco, daí que tu consegue entender bem o que tu gosta mais. E assim, a forma que eu encontrei de aproveitar tanto a parte técnica, mas também ter o contato mais próximo, enfim, com clientes, foi essa carreira de Financial Advisor, Demais. Uma curiosidade, Ronaldão, para você saber, eu estava estudando para o CFA na época que eu tinha um contato com a Mari, que a gente trabalhava juntos, e era tudo termo em inglês, eu tinha um inglês intermediário, estava aprendendo. Ligava pra Mari, como fala isso? Ela me ajudou muito nas pronúncias de inglês de mercado financeiro, porque nem o professor de inglês sabe, muitas vezes, o inglês do mercado financeiro. Então a Mari me ajudou muito nos meus estudos CFA. Que bacana, que bacana. E chegou a virar piada lá, que eu tinha uma operação que o banco lançou, o Citi, que se chamava Cash Collateral, que era vamos dizer, basicamente... É difícil falar, fala aí. Fazer... Cash Collateral, escreve colateral, não é isso? Tá vendo? Não, fala aí. Cash Collateral. Aí, ó. Acertei? Perfeito. Tô aprovado? Tá contratado. Te ensino depois, tá? CFA, qual que você tem? Level Zero. Não, eu tô brincando aqui, mas eu vou ficar quieto, não vou nem começar a mexer aqui que eu vou me ferrar. Mas é a brincadeira que o pessoal da agência, quando tinha algum cliente, que a gente achava que a operação fazia sentido, eles falavam, não, Mari, vamos lá pra explicar dessa forma, assim, botar o inglês, vai ficar muito mais bonito. Era o Citi era tudo em inglês já. A questão do inglês, Mari, até de cara, antes de a gente entrar na continuidade da tua história, a gente vê muitas pessoas lamentando que perderam a oportunidade, ainda mais quando elas saem do ambiente de agências, elas vão para o mercado de capitais, elas entram como especialistas, quando elas não usam inglês no dia a dia. Só que para trabalhar com investimentos, em algum nível, em algum momento, para você crescer, você vai ter que saber o inglês, até para você estar bem informado, compreender relatórios, compreender o que acontece no mundo, você tem que ter inglês, Sim. Colegas, assim, qual que é a tua opinião? Você vê muita gente realmente pecando nisso? E qual que foi a grande importância que você teve, assim, ao inglês, historicamente? Qual foi o momento da tua vida que você falou, valeu a pena ter estudado inglês? Olha, por sorte, a minha mãe, meus pais sempre valorizaram muito a educação. Então, eu não tive escolha, Desde os 7, 8 anos, cedo. eu tava ali, estudando inglês. Além do colégio, que tinha aquela matéria, enfim, eu fazia inglês à tarde, 2 vezes por semana. E a minha família tem uma parte que é do Uruguai, então o espanhol também veio, assim, um pouco mais natural. Veio no pacote. Mas,
E lá, assim, eu trabalho hoje com clientes, trabalho nos Estados Unidos, mas com clientes brasileiros e da América Latina. Então, eu diria que ter esse mix hoje em dia, não só mais o inglês, mas ter um espanhol legal, ajuda muito, né? E eu vejo muita gente que vem, nossa, até... Como eu já participei em várias né, apresentações do Eu Me Banco, algumas pessoas vindo, nossa, eu quero a carreira, e a minha primeira pergunta é, mas como é que tá o inglês? E assim, metade ou até mais não fala. Eu vejo não que estuda, muita gente então... busca a parte técnica, mas emperra no idioma, né? E assim, o que você mas... falou é bem falado, porque se você tirar, na América Latina tem o Brasil que fala português, alguns ali Guiana que fala francês, alguns que falam inglês também com segunda língua, mas o que predomina é o espanhol, né? Então... E até eu tenho clientes aí colombianos, mexicanos, e quando tu tá trabalhando com cliente internacional, eu diria que ter o espanhol também dá ter o português, né? Lá já é maravilhoso, porque são poucos brasileiros atuando lá, né? Com investimento internacional. Agora, ter o espanhol também vai abrir mais oportunidades. Que legal. Perfeito. Mário, você teve sempre a parte de relacionamento muito forte. Eu lembro que seus clientes sempre te adoravam. Eu sei que para onde eles iam junto, eles eram carregados. Só que você também teve a parte técnica muito forte. Eu lembro que os especialistas, eles tinham medo de fazer consultoria com a Mari do lado. Pra não falar besteira. É verdade, Mari. Você sabe disso. Porque a Mari tinha um técnico muito forte. Já tinha um CFP na época, tinha já uma baita vivência. Como que você fez para mesclar? Para saber aonde que é relacionamento comercial ou até onde eu vou sendo técnico, usando esse inglês pesado? Como que você fez isso no dia a dia? Olha, eu vou dizer para vocês. Eu acho que como Financial Advisor... a gente tem que trabalhar muito bem com negociação, técnicas de negociação. Eu fiz um curso em Harvard, né? E foi até outra coisa, né? Eu estava no Brasil, trabalhando ainda na Paulista, e daí eu descobri que, nas minhas férias, que eu teria a oportunidade de fazer um curso de 3 semanas em Harvard de negociação. Então, eu fui e fiz. E uma das coisas que a gente vê lá, entre várias técnicas de negociação, é que primeiro a gente tem que escutar um pouco mais. Quem começa a negociação escutando já sai na frente. Na verdade, parece que tu tá indo atrás, mas na verdade tu sai na frente. Então eu adapto muito o meu pitch de cliente a cliente. Eu tenho um cliente que é CFP e daí a gente conversa sobre termos técnicos, né? Quando a gente vou falar de um bond, eu vou falar do yield to worst, eu vou falar de, né, prêmio, deságio. Agora, 90% dos meus clientes nem quer que eu entre nesse assunto técnico. Eles querem que eu coloque de uma forma muito básica. E daí, com eles, eu me posiciono mais né, como uma pessoa que vai ler aquilo tudo, traduzir e adaptar para a pessoa. Mas eu tenho que escutar e daí ver ali como que eu vou, né? Eu vejo que você viveu ali uma experiência no sítio lá em 2011, 12, né? Que ela é muito importante, mas poucas pessoas têm a possibilidade de fazer um job rotation, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e que você poderia dar de conselho, principalmente a quem está começando a carreira, que vê programas de trainee, sabem que são muito competitivos e muitas vezes, por serem competitivos, tem gente que nem participa, tem gente que tem ali o medo do sucesso. Qual que é o conselho que você daria para esses jovens? Eu acho assim, quem está numa grande organização, ok, o programa de trainee abre portas, né? Porque já há um calendário de rotações, de reuniões, né, que são já pré-estabelecidas com pessoas, né, diretores, enfim. Mas eu acho que todo mundo, seja quem está fazendo um estágio, né, quem entrou numa vaga nova em um banco, eu diria para não ter medo mesmo de buscar conversar com outras áreas, mostrar interesse. E eu até, durante a minha carreira, eu me assustei com a abertura e até a felicidade que muitas pessoas que a gente acha que são intocáveis tem quando elas veem esse tipo de atitude, sabe? Então, o próprio tinha o Raj Akran, que quando eu entrei ele era controller, ele virou CFO de uma área, agora ele está no Morgan Stanley, mas toda vez que eu chamava ele para conversar, ele ficava muito feliz e grato até para ele conseguir
ter uma visão de baixo, né, da organização, que às vezes eles não têm por terem tanta gente que protege, só passa informação boa. Então eu diria para as pessoas, ok, tentarem o trainee, mas são poucas vagas. Então, mesmo se entrarem num estágio ou numa vaga normal, buscarem ter exposição e conversar com pessoas mais... Até que seja um summer job, tudo que vier é excelente, né? E até, para finalizar esse ponto, a gente vê que, assim, essa questão do início do mercado financeiro, ele é muito cheio de dúvidas, muito cheio de incertezas, né? Em relação ao Job Rotation, qual que foi o grande ganho que você teve quando você pôde conhecer mais ali? Isso impactou de fato, posteriormente, a sua jornada? Te facilitou dentro do que você fez na tua carreira? Com certeza, né? Principalmente pelas áreas que eu cobri ali, tesouraria, market risk, o product control group, uma visão assim holística e de alguns produtos, enfim, que eu nunca teria se eu tivesse entrado direto na minha área. Assim, é uma grande oportunidade, mas é aquela coisa, a gente sabe que são poucas vagas, inclusive o Citi eu acho que não tem mais programa de trainee, eles mudaram um pouco o foco, mas o programa de rotação dá né, para tu entender realmente, né, os processos do início ao fim e conversar com pessoas também que vejam o processo mais de cima, entendam, né, melhor, faz diferença. Vê como que o mercado muda rápido, né? Assim, 10 anos não é necessariamente rápido, mas também não... 10 anos mudou completamente o cenário para quem busca ingresso no mercado, porque quando você começou, você deve ter feito ali o procedimento que muitos faziam, cadastro em site, no portal global do Citi, que inclusive era em inglês já na época também, né? E hoje você tem ali um LinkedIn que possibilita muito esse intercâmbio de informações, né? Hoje seria muito mais fácil você ter acesso ali à informação de uma tesouraria, qualquer área de um mercado de capitais, conversando. Você não ia ver na prática como você viu no Job Rotation, mas conversar e entender como que é a rotina da pessoa, né? O LinkedIn possibilita muito isso hoje, né? Sim, e outra, abre a oportunidade de tu mandar uma mensagem, mostrar interesse, às vezes trabalha no Itaú, daí vê que tem uma pessoa que tu admira, né? Seguir essa pessoa, ver as postagens, né? Ficar mais por dentro, com ela, se conectar, talvez mandar uma mensagem, se achar apropriado. Mas eu acho que mudou muito. As pessoas são muito abertas, a maioria, né? São. Assim, a gente tem tem muita gente que tem medo de, ir tá na rede social pra interagir, né? Com certeza. Mária, aqui no Brasil, quando a gente trabalhava junto, lembro que você comentava com todo mundo que você iria trabalhar fora, mesmo sem ser certo isso, né? Você pensou em algum momento que não daria certo, de você trabalhar fora, que vou ter que ficar no Brasil mesmo? Como que foi esse processo de... Eu nunca trabalhei com essa possibilidade. Muito legal. Eu acho que é isso, né? Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Né? Quando eu já sabendo que eu queria trabalhar no mercado internacional, muitas pessoas perguntaram, mas por que tu não tirou o CFP local? Por que não fez isso, aquilo? Não, eu estava ali, eu sabia que era um período, né? E eu estava sempre, né, chamando pessoas para conversar, enfim, sempre buscando a oportunidade internacional. Muitos clientes meus daqui foram comigo para levar um offshore para lá, que, né, sou muito grata e feliz, imagino, né, porque eles eram bem parceiros mesmo, assim. Mas eu nunca trabalhei com a segunda opção, e daí foi o que me levou a decidir fazer a prova, porque essas provas, tanto o Series 7, o próprio CIE, eu acho que ele deve nesse ponto agora aqui, pessoal, aqui. O que seriam essas certificações? Que o pessoal deve perguntar. O que é isso daí? Primeiro, então, essa questão do CFP. Muito bacana. Tem gente que acha, tirar o CFP vale pro mundo todo. Não, cada um tem um CFP, né? Apesar de ser uma marca internacional, cada um tem um CFP. E você buscou o CFP já dos Estados Unidos. Sim. Como que foi essa busca e por que você optou por isso? Eu queria aumentar as minhas oportunidades para trabalhar no mercado internacional. Então, eu fui buscar algo que, né, comprovasse o meu conhecimento, que desenvolvesse, né, meu conhecimento e também que me ajudasse a alavancasse isso, as oportunidades para trabalhar no mercado internacional. Então, eu descobri que o CFP americano, né, ele
como são as regras, né, para poder fazer a prova. Primeiro a gente faz um curso de 6 módulos, né? Depois a gente faz uma apresentação de um business case, tudo isso online, em uma das universidades cadastradas pelo CFP, e daí a gente ganha uma certificação para poder fazer a prova do CFP americano. E eu descobri que a prova, que é administrada pela Prometrics, tem aqui em São Paulo, né, um local da Prometrics que administra a prova. Então eu decidi, enfim, que eu ia estudar e fazer tudo enquanto, né, eu estava aqui para o CFP americano. O CFP brasileiro agora eles vão colocar essa primeira parte, que é um curso dos 6 módulos, para poder aí sim fazer a prova. Então a gente está começando a se adaptar, porque tá bem atrás o CFP aqui em relação ao que você fez lá nos Estados Unidos, né? Sim. Então acho que essa atitude, por quê? Eu acho que é legal a gente falar dessa atitude, porque o seu CFP americano tinha peso 0 quase no Brasil, porque não era regular. A mesma coisa que eu tirar um CFP aqui no Brasil vai ter peso quase 0 nos Estados Unidos. E mesmo assim você tirou, você buscou de lá, mesmo sabendo que não era certo. Então, assim, eu falo várias vezes isso, jogo nos stories, às vezes, pra galera que tá pensando, não sei se eu vou, o que eu faço. Seja dono da sua carreira, você mostrou isso, você foi dona da sua carreira. Mesmo tudo te levando para Brasil, e você começou a buscar coisas fora. Então, acho que esse tipo de atitude muito que inspiram as pessoas. E você chegou lá, realmente se tornou praticamente americana, por muito mérito seu, pela sua caminhada. Então, primeiro te parabenizar, você sabe da admiração que eu tenho por você e o quanto você está conquistando, e que é só o começo. E agora, Mari, vamos falar das outras certificações, que são as regulatórias, tem que falar. Qual que é o nome da agência reguladora lá? Da Anbima de lá, vai? Eu não vou falar que eu tô roubando, tá? Eu pesquisei antes. Será que o Fábio consegue pronunciar isso aqui? Fala a pronúncia. FINRA. A FINRA. Tá vendo? A FINRA é a Anbima. Tá ótimo. É a Anbima de lá. Só um ponto antes. O CFP nacional, ele não tem nenhuma possibilidade de adequação com prova local para os Estados Unidos? Não há. Não há. Alguns países têm, né? Lá não tem. Lá não há. Tá. Por quê? É tudo diferente. Se tu pensar assim, são 6 módulos do curso, né? E que fazem parte da prova. Daí quando a gente fala em state planning, nos Estados Unidos tem uns 12 tipos de state, de trusts, desculpa, para fazer state planning. Que são completamente diferentes, né? No Brasil, né, nem se trabalha muito ainda com acho que a única parte que seria parecida, igual, é a parte do CFP, né? De finanças mesmo. Pois é, só o fundamentals, Só porque assim, daí a gente fala de retirement, lá os veículos, o 401k, o IRA, Roth IRA, são produtos completamente diferentes. Então, não faria sentido. Parte de taxes, imagina, lá também é bem complexo e completamente diferente. Cada um tem a sua complexidade. Igual a do Brasil é muito complexo, mas não utiliza nada lá fora. Exato. Por isso mesmo que quando eu estava aqui no Brasil, eu até consultei com uma pessoa que era do board do CFP aqui, e eu não podia usar a certificação aqui, né? E nem quem né, que tem aqui. Lá. E o quanto que você usa de todo esse conhecimento que você tem que ter para a prova, e depois até aprofundando na parte prática? Lá eles entram muito em fiscal, você tem que ter essa expertise, sucessório, como que você utiliza? Você faz ali o planejamento completo mesmo? Eu vou dizer que eu tenho muitos clientes que são brasileiros que moram já nos Estados Unidos, daí são residentes fiscais lá, e daí tem uma prática de final de ano que é muito famosa, que é o tax harvesting, né? Basicamente, o imposto de renda lá é pago quando a gente tem um ganho de capital, né? Não há retenção ali, né, de nada, e tu não vai pagar nenhum imposto quando tu realiza esse ganho de capital. Porém, uma vez ao ano, depois que fecha o ano, tu vai calcular a soma do teu ganho de capital e vai pagar uma tributação. Daí, dependendo, enfim, de quanto tu ganha e quanto tempo tu segurou os investimentos, a alíquota é distinta. Mas lá é uma prática muito grande do tax harvesting, que tu pode realizar perdas, né, e para não pagar imposto sobre o ganho de capital. E é super interessante fazer isso, porque tu aumenta o ganho final do cliente de forma bem relevante.
né? Pode fazer trocas, enfim, de empresas concorrentes. Vende Master para comprar Visa, Certo. né? Enfim, para realizar uma perda. Então, eu uso bastante, mas mais para clientes domésticos. Para clientes internacionais, não tanto a partir do CFP. E o Tu do Sul não saiu, né? Não. Tá com saudade? Tem que saudade do Sul? Eu tenho, mas minha casa é Miami já, né, gente? Minha casa é Miami, não... Pra gente falar um pouco mais sobre isso, vamos falar das certificações. Voltando aqui, você tem, né, duas certificações da firma. E como que funciona lá, se comparado com a escadinha aqui que tem da Ambima, e se lá existem outras certificações também, que são, por exemplo, aqui no Brasil você tem as PQO, da B3, você tem a Liancor, o agente autônomo. Como que é o mercado de certificações lá? Bom, lá, para qualquer pessoa, para poder falar sobre investimentos, essa pessoa tem que ter o Series 7, né? A primeira coisa. E antes, o Series 7, existia uma grande dificuldade de entrar na indústria, porque o Series 7, para tirar a prova, era necessário ter um sponsor, e a maioria dos bancos só contratava quem já tinha o Series 7. Eu passei bastante dificuldade para entrar no mercado por isso. Só para deixar claro, pessoal, o que é o sponsor? O sponsor é um banco que, na verdade, uma pessoa não consegue ir lá e se registrar na prova. O banco te registra na prova, né? Perfeito. Ele entra como teu E avaliza tua participação no exame. Perfeito, é a assim. mesma coisa você que está estudando para você não está em nenhuma instituição, está estudando para o CPA 20, lá para você estudar para o CPA 20 o banco tinha que te validar aqui. Então olha a dificuldade disso. E daí, eu acho que depois de tantos anos, assim, pessoas reclamando, enfim, a FINRA finalmente criou uma prova, que é uma prova antes do SET, ela se chama SIE, S-I-E, né? E essa prova agora está disponível para todo mundo que tiver interesse, né? Acho que tem pede ali pelo menos colégio, né, completo, tem umas regras, mas enfim, está disponível para todo mundo. E essa prova tem 70% do conteúdo do Series 7. Então, normalmente agora, quem quer entrar no mercado financeiro faz o CIE, né? E daí muito mais chance daí do banco contratar, porque depois o 7 é só um pedacinho a mais para realmente ficar registrado né, como Financial Advisor. Depois disso, uma certificação também que é bem importante é o Series 66. Ele vai permitir trabalhar com contas que tem aquele Asset Base Fee, que seria um fee único, né, anual, enfim. E também vai permitir trabalhar com clientes de outros estados. Eu, por exemplo, tenho clientes no Texas, em Connecticut, e eu tenho que ter a gente chama lá de Blue Sky, mas também tem que ter essa certificação. Então, esses são os principais. É como se alguém aqui no Brasil tivesse que ter uma certificação distinta, aqui de São Paulo, para atender alguém no Rio Grande do Sul. Exatamente. Tamanha complexidade do mercado lá também, que é muito diferente daqui, né? É bem complexo. E lá o mesmo padrão de cursos preparatórios, exame aplicado presencial, mesma coisa? Os exames todos são administrados pela Prometrics, já há muitos anos. Que a Prometrics existe aqui em São Paulo, né? Eu acho que quando eu apliquei, foi muito engraçado, quando eu fiz o CFP, eu cheguei na Prometrics e falei, né? Enfim, eu notei que todo mundo estava fazendo uma prova de engenharia, era a mesma prova. E daí quando entrei, ninguém sabia nem como aplicar a prova. Mas como é raro. E assim a gente vê que, até um ponto aí que eu vou também trazer, é uma questão que ela não tinha nem pensado em colocar isso, mas agora me veio a dúvida. Como que é a cultura do norte-americano em relação às certificações? Aqui a gente bate muito nisso, inclusive, acho que o grande motivador, né, da fundação do Mibanco, para a parte do Fábio, foi trazer uma leitura de mercado mais realista, menos fantasiosa, menos teoria, mais prática. Certificação, né? Não resolve tanta coisa. E nós vemos ainda, né, um mercado bastante ilusório, assim, você vai tirar a certificação e você vai poder escolher onde você trabalha. Como que é a percepção dos profissionais lá, né, em relação à certificação? Qual o peso que eles dão? Você vê uma diferença grande do que é dado aqui?
Olha, essas certificações, o 7 e o 66, eles são obrigatórios, então não tem, né? Não tem como tu nem falar de algo que não seja um produto bancário, né? Para um cliente sem ter elas. Eu acho que lá, assim, vou dizer que no próprio Citi, depois que eu cheguei no Citi em Miami, comecei a conversar com algumas pessoas, 2 advisors, por exemplo, tiraram o CFP, mas antes era só eu. Então não há uma... Quando a gente falou, só você tinha um CFP logo no início, eu lembro. Né? Eu lembro só você tinha, verdade. Não existe uma cultura tão forte assim como o brasileiro. E lá eu noto que muitas pessoas, por isso, assim, existe a carreira normal, natural, de começar como assistente e aprender com a mão na massa. Mas eu não acho que lá tenha coisas legais, assim como é o meu banco, uma ideia de ensinar na prática, assim. Fica a dica, hein? Bora fazer. Fica a dica. Eu tenho que treinar a pronúncia, né? Primeira coisa é que pegar uns... Mari pra dar aula, acabou. Vamos amarrar a Mari aqui 3 meses, né? Falar, Mari, você não volta enquanto você não Mari souber. pra dar aula. Não, pelo amor de Deus. Bom, Mari. E como tá a adaptação nos Estados Unidos? Maravilhoso. Agora já foi, né? Tá um bom tempo. Como que foi essa adaptação? Eu amo lá, né? Desde 2012 que eu cheguei, ainda trabalhava em finanças na época, mas eu já sabia que eu queria morar nos Estados Unidos. Eu acho que é um país que a meritocracia lá é muito forte. Então eu vejo que não importa, alguns locais aqui que eu vejo, assim, que acabam contratando só gente que tem família, né, com renda alta, né, muito patrimônio, ou tem um networking muito forte, estudou nos melhores colégios. Então a gente vê muito private banking aqui, essas oportunidades assim mais top, buscando pessoas assim. Lá não existe isso. Lá a gente sabe que quem estuda, né, vai lá, trabalha bem, gera valor, aí vai. São essas pessoas que são valorizadas. Isso inclui também abertura para profissionais mais maduros, em relação à idade também, né? Sim, com certeza. É super aberto, né? É super aberto e eu acho que é isso, entendeu? É a valorização do... É como tudo deveria ser, né? É como tudo deveria ser. E por isso que lá dá tão certo, tudo é feito para funcionar lá. E eu adoro o modelo americano, né? Então, a adaptação tá... Show de bola. Uma coisa que também é bacana a gente falar, a gente sempre fala muito disso, que aqui no Brasil a gente tem um problema, né? Crônico aí, que vem de décadas. Nossa geração não pegou ainda, e talvez esteja agora mudando um pouco o cenário em relação à concentração bancária, né? Porque a gente vê, por exemplo, o Citi, ele teve ali aquisição da pessoa física por parte do Itaú, exceto private. Nós tivemos o HSBC que virou Bradesco, o Bilbao que tinha virado HSBC. Então, os bancos eles foram concentrando e ficou aí. Hoje está um pouco menos que 70%, mas chegou a 85% no mercado na mão de 5 bancos. Lá é bem diferente, né? Lá tem um volume de instituições muito maior também, né? Lá eu até faz muito tempo eu li uma matéria da Exame que falava que lá era o inverso, né? Que lá 85% dos recursos estão em broker-dealers. Então estão em corretoras. E, né, já esse processo de desbancarize-se, né? É cultural, né? Tem muitas instituições bancárias, corretoras, né? Até o cooperativismo também é muito forte lá, né? E eu acho que uma coisa que influencia isso muito também é a questão do mercado acionário lá ser tão forte, né? Das taxas de juros baixas. Então, historicamente, a pessoa que fica só em CDBDI, né, que lá se chama CD, Certificate of Deposit, não vai, né, nem remunerar algo acima da inflação. Perfeito. Demais. Mari, seguinte, você passou pelo processo que não foi comprado pelo Itaú, né? Aliás, foi comprado pelo Itaú, a gente gente estava nesse processo. Como que foi esse processo de todo um Citi, Banco Internacional, Estados Unidos, americano, que é para onde eu quero ir, e falar, agora o Itaú tá comprando, você vai vir com a gente, Itaú. Como que foi esse processo? Que eu sei que você fez um monte de coisa nesse processo. Foi muito pra cá, difícil, pra lá. Foi muito difícil. Foi aí que eu me mexi mesmo, porque é aquela coisa, eu acho que a gente sempre tem que manter o foco no que a gente quer, enfim. Tentar... Olha, quanta gente lá, bem sênior do Itaú, enfim, veio com um approach pra mim falando que eu
tipo assim, se enxerga, né? Vai aí fazer teu trabalho, vai vender cartão de crédito e eu não deixei isso aí desanimar. Daí foi aí que eu me movimentei pra voltar para os Estados Unidos, porque estava bem desalinhado, né, com o máximo aqui é personalité, né? O máximo. Esquece. Mas eu acho que até talvez hoje, eu não posso ser injusta, né? Talvez hoje o Itaú já esteja um pouco mais avançado. Não, bastante. Muito O pessoal se te ajudou também. Tá muito mais. Muito bom. Principalmente a área de investimentos mudou completamente. Mas na verdade você pra se mim mexeu, era diferente da minha cultura. Mas você, na verdade, você se mexeu, não agora, você se mexeu desde lá atrás, né? Você criou um cenário que... Não falou, pronto, agora eu quero ir, né? Não tinha como dar errado, né? Então acho que fica um mérito aqui, porque você lá atrás foi projetando, você tinha a convicção de que você deveria ir, que poderia ir, né? E aí você trouxe agora um ponto que é um ponto que a gente fala muito sobre isso. Nem sempre você vai ter alguém te incentivando. Nem sempre você vai ter alguém falando, vai. Pelo contrário, muitas vezes pessoas que são próximas, as que mais deveriam, na teoria, te incentivar, elas desincentivam, né? E a maioria das pessoas desistem, né? A gente fala muito do sonho, o sonho frágil, né? Desiste na primeira reprovação, desiste no primeiro não, desiste na primeira vez que é frustrado, uma ideia de transição, né? Então é muito importante que eu lembro de uma das pessoas que me apoiavam, poucas pessoas me apoiavam no CFP era a Mari. No CFE era a Mari. Tá vendo? Vai buscar o CFE, busca. Eu também não... Teve lá pessoas que eram do sítio, principalmente, a Rafa Oliveira, o Camilo, né, o Fábio Horta. Eles eram pessoas que me motivavam a manter, né, o sonho. Mas óbvio que teve muita gente também que tentou aí cortar. Afinal, o sonho é só seu, né? Exato. Então ninguém tem que bancá-lo, né, realmente. Sim, que legal. Sim. E esse pessoal aí, você comentou, Fábio Horta, Camilo, estão tocando a área de investimentos do Itaú e tá voando a parte de investimentos do Itaú, então E muita coisa de fora, Fábio Horta mesmo, né? Tem experiência lá de fora, a hora que ele assumiu ali, puta, vai voar. Ele, o Edu Forestieri, puta, são os caras que manjam muito de mercado, tem noção. Você conversa com eles ali em 1 minuto, abre a cabeça. Que bacana. É muito do nosso mundo profissional, ele é construído por pessoas que convivem com a gente, né? Sim. A escolha de ter pessoas certas, né? De repente você não vai escolher sempre trabalhar do lado de pessoas certas ou não, mas você escolhe conviver com pessoas certas ou não, né? Você não tem controle sobre quem está na tua equipe, quem está no teu time, mas você tem controle com quem você deixa ser influenciada, né? Com certeza. Não e eu acho que foi talvez uma das coisas mais legais que o Itaú fez foi realmente identificar essas pessoas que tinham um diferencial, né, do City e usar isso para, né, levar a cultura, né, internacional. Mas como tá o aquecimento do mercado financeiro lá nos Estados Unidos para contratação, falando a parte de carreira? Ok. Estão contratando muito, contratando pouco? Já viu cenários melhores, piores? Como que tá? Eu vou dizer que é um mercado muito aquecido, né? A Miami virou um polo agora para clientes da América Latina, né? Muito forte. A própria pandemia, assim, quando em 2020, eu dupliquei meu portfólio, muita gente daí se deu conta quanto era importante diversificar, né? A gente viu como o dólar disparou, como a bolsa lá recuperou, né? Mais rápido, porque a gente sabe que muitas das empresas que estão alinhadas, né, com o novo mundo, né, que já existia todo um processo, né, de vamos dizer assim, digitalização e, né, isso só ficou mais rápido com a pandemia, mas enfim, cresceu muito o mercado lá, né, internacional. Para quem tem inglês e espanhol, sempre tem vaga, é muito aquecido, e mais ainda quem tem as certificações, sempre tem oportunidade, vou ser bem sincera. E como que é o seu processo de captação hoje? É mais indicação? Hoje, né, felizmente, eu trabalho só recebendo indicação dos meus clientes, de pessoas que eu conheci ao longo da carreira. Eu brinco que lá é um mercado grande, mas é pequeno. Então, os bankers se conhecem. Eu recebo indicação de banker que está no Itaú, XP, UBS, Morgan. Então, lá a gente trabalha todo mundo junto, né? E eu diria que é um mercado tão bom que
tem espaço para todo mundo crescer, ganhar dinheiro, atender bem os clientes, sem puxar tapete de ninguém. Então, tem uma parceria bem grande também entre os financial advisors lá. Muito legal. E os americanos, como que são eles, o perfil é parecido com o brasileiro? Eles são mais agressivos, mais competitivos? Como que eu é o dia a dia? sinto, o americano mesmo, eles têm já um viés mais agressivo, enfim. E eles também têm muito americano que faz o self-investing, né? Ou trabalha muito com ETF, lá é muito forte, né? Até pela questão de eficiência tributária, não ter que ficar realocando tantas ações, né? Já que os impostos lá são pesados. Mas eles têm uma cultura um pouco diferente. Os americanos que eu trabalho, na verdade, são brasileiros que viraram americanos, então eles ainda têm a cultura brasileira, né? Demais. E o pessoal que aí vamos falar com o pessoal que tem uma grana a mais aí, quer investir no exterior, qual que é o ticket seu lá? Que eu sei que da Maré é outro nível. Quantos bi pra cima? Eu trabalho numa estrutura do Citi que se chama Citi Gold Private Client. A gente atende clientes com mais de $1 milhão. Aí, ó. Então Aí, João. Aqui no Brasil... Dá pra aplicar lá, João? Aqui no Brasil, quando ativo na pessoa física, o segmento também tinha essa régua de $1 milhão, não tinha? O Citi Gold Private Client aqui, ele era $3 milhões. Acho que era 3 milhões. 3 milhões. Vai sempre mudando, né? O próximo segmento, né? Depois do meu, é o Private Bank, né? O Citi Private Bank. E eles agora estão trabalhando com contas acima de $10 milhões, né? Então, mas assim, os bancos top de linha, um Morgan Stanley, o mínimo está 2 milhões, pega um Goldman Sachs, um JP Morgan, normalmente os mínimos aí estão em 10 milhões. Então o Citi ainda tem, para essa área de private client, ainda está com um mínimo bom. E tem um segmento base também, que vários colegas meus trabalham, que começa com $200 mil. Né? E daí fica bem mais acessível para quem quer começar uma carteira internacional. É óbvio que são pessoas com patrimônio grande, né? Não vou... Tem duas perguntas que eu quero, até para contextualizar para quem está assistindo. Hoje, a primeira pergunta é, como que hoje lá existe, como que o mercado em nível de maturação e de robotização, o mercado de agências físicas, até porque a gente está falando de um mercado que tem muito mais instituições que aqui no Brasil, né? Como que lá você viu esse processo de robotização? Aqui a gente tem visto no Brasil uma aceleração muito forte de fechamento de agências, né? Como que é isso lá? Lá também está acontecendo, né? E tem grandes players, pega o Interactive Brokers, um Charles Schwab da vida, tem grandes players que estão entrando, né? Mais nessa parte... né, de e-trade, enfim, nessa parte mais digital. Eu acho que vai ter sempre espaço para o financial advisor, principalmente porque aquilo que eu falei, 90% dos meus clientes não entende de investimento. A gente está falando de uma parte grande do patrimônio, a gente está falando do recurso que as pessoas estão guardando para a aposentadoria, estão contando com isso, às vezes a educação dos filhos. Então, eu acho que sempre vai ter espaço para o financial advisor, para essas contas grandes. Agora, para contas menores, eu tenho visto, sim, né? O Robinhood, enfim, tem uma migração forte para essas plataformas. O Robinhood vem muito forte, né? Dos anos para cá, principalmente. Tem a Avenue também, né? Que agora aqui também tá forte também. E agora eu ouvi falar que BTG, né, a XP estão querendo entrar com plataformas semelhantes à Avenue para que clientes brasileiros tenham, pessoas brasileiras, enfim, excelente, tenham conta lá fora com mínimos menores. E a segunda pergunta é, aqui no Brasil nós temos hoje, para que assim, quem quer trabalhar com investimentos, no front mesmo, atendendo o cliente investidor, você tem ali dentro dos bancos e corretoras o papel do CLTista, que é o advisor, muda especialista, muda a nomenclatura, mas é o mesmo papel do A1 ali com o cliente investidor, né? Em vários segmentos. Tem o AI, que é o agente autônomo de investimentos, que ele não tem necessariamente, não é vinculado CLT a nenhuma instituição, mas sim ele é plugado, né? Ele tira a Ancora, ele é plugado e distribui produtos, né? E nós temos o planejador financeiro, que é o CFP, o consultor,
que CVM, que é quem tem o CEA, são alternativas. Sim. Como que você vê a diferença em relação ao ambiente para quem quer trabalhar com investimento aqui no Brasil e quem quer lá? Existem essas alternativas também secundárias? Tem. Na verdade, lá, o modelo de private banking, por exemplo, são pessoas que ganham salário, né? Enfim, tem essa carreira mais fixa, clientes mais do banco. Mas o modelo lá mais forte são as broker-dealers, né? E daí são pessoas que estão registradas na FINRA e daí se conectam a um broker-dealer para oferecer, né? Para trazer sua carteira de clientes, enfim. E daí há uma remuneração que é 100% variável, né? Um percentual da receita. Há alguns bancos que têm um modelo híbrido, como o Citi, né? Mas tem o private banker lá, né? E também os relationship managers, que daí cuidam mais de banco. Mas o forte lá são os brokers. E daí eles vamos dizer assim, eles levam o book deles, né? Enfim, de clientes, para várias corretoras que usam, né? Tem a Pershing, enfim, que a maioria das corretoras usa a plataforma da Pershing. Esses são os principais cargos, mas também tem o Investment Counselor, que normalmente, né, trabalha em parceria com, no Citi, por exemplo, há Investment Counselors que trabalham em parceria com o Financial Advisor para ajudar a montar portfólio. Na verdade, seria um profissional menos transacional e mais consultivo, seria? Ele não faz trades, né? Pode fazer, ele tem as certificações, enfim, mas ele não tem o seu livro de clientes. Tá, ele ajuda. Ele trabalha em parceria, então. Era o que a gente fazia você, lá, né? Legal. Exatamente. Bacana. O que eu fazia lá com a Mari, Excelente. em relação a todo esse histórico, né? De 10 agências daqui que a gente passou aqui no Brasil. E o seu dia a dia, Mari, qual que é a diferença de você lá em termos de rotina? Você faz praticamente a mesma coisa ou é muito diferente? Lá é muito focado em investimento. E, né, os clientes tomam muito cuidado. As carteiras lá, normalmente, elas são mais equity oriented, a gente fala, né? Elas são mais... Tem um percentual maior em ações. Um modelo moderado, assim, de mercado, né? Para perfil moderado tem 60% em ações e 40% em renda fixa, imagina. Então, com certeza, né? Imagina, quando qualquer movimentação de mercado, os clientes querem conversar. Então, eu te diria que 90% do meu tempo é ler relatório, conversar com os clientes. Gosto de ler não só do banco que eu tô, mas também de vários bancos, até para ter outras visões, enfim, compartilhar isso. Mas é diferente a rotina, é muito mais focada em investimento. Entendi. E fora do banco, como que é a rotina também? Bem diferente? É bem mais tranquilo lá, esporte, né? Água. O trânsito lá é pesado? Como que é lá? Eu sempre morei, assim, a quadras, né, de onde eu trabalho. Então, até quando eu vim aqui pro Citi, eu mantive, né? Fiquei uma quadra ali para evitar trânsito. O trânsito lá é bem menor e a cidade é menor também, né? Mas bem menos pesado. Mas é uma rotina mais saudável, perfeito. eu diria. Tem muitos brasileiros dentro do Citi? Muito, muito. Só na parte que eu trabalho, eu diria que tem uns 20 bankers fazendo o mesmo que eu faço. Legal. E tem muitos latinos também? Tem pessoas de outros continentes? Ou como que funciona assim, a abertura, né, das instituições de lá para os gringos? Olha, a Miami virou um polo da América Latina. Então lá, né, meus amigos que trabalham em vários bancos, eles são argentinos, são colombianos, são mexicanos. Tem, assim, um mercado muito forte internacional. Então, né, eu diria que Miami virou um polo mais de América Latina. Nova York é conhecido como um polo de atender clientes europeus. E a parte de São Francisco ali pega mais cliente asiático, né? Pela questão de horário. Caramba. Você não sabia. Legal, muito bom. Asiático ali. Asiático no São Francisco, que são as Big Techs, isso. Aí os latinos aqui em Miami. E europeu. Atendido em Nova York ainda. Legal, que legal.
Bacana, bacana. E assim, o que está trazendo aqui, até para quem também está nos acompanhando, a Mari ela nos dá aí o privilégio de contar vez ou outra com sua participação no PAP, né? Que é incrível. Puxa ela. Inclusive, também acho que é bacana você ouvir, por mais que você sinta isso, sem dúvida uma das participações que mais mexe com as pessoas, tá? Repercute bastante. Assim, é incrível porque muita gente tem curiosidade, nunca buscou nada, e outras pessoas já começam a buscar e aí esbarram no que a gente falou agora aqui, naquele, mas é muito distante, não dá. Se lá atrás, se tivesse ouvido essas pessoas, você teria, deixa eu ficar por aqui mesmo, deixa eu sossegar, né? Mas você teve um pensamento muito convicto, né? E ações contínuas que falam, não, eu vou e pronto, não trabalho com a segunda hipótese, né? Então, essa tua mensagem é uma mensagem muito forte. Ela faz que as pessoas reflitam. Com certeza, eu diria que assim, hoje ainda mais, quando a gente vê BTG, Itaú, XP, a Avenue, quantos bancos precisam de bons profissionais, né, que trabalhem lá fora. Então, assim, primeira coisa, estudem muito inglês, pratiquem inglês. Daí, veja aqui na Prometrics, fazer um CIE, por exemplo, e daí tu já chega pro teu chefe, enfim, com outro nível, né, de preparo, e de realmente, né... Com certeza, porque não dá pra levar a sério se vai lá e fala que quer trabalhar fora e não tem inglês, né? Nossa. Não dá pra levar a sério, eu né? falo assim, Tem um conhecido, Leandro, que ele trabalha no Scotiabank, que é canadense, né? Sim. Que tem aqui no Brasil operação de atacado. Eu fiz uma live uma vez com ele, tava conversando sobre essa questão. Ele falou exatamente isso. A primeira coisa que ele pergunta é, vamos falar aqui do mínimo, que é se comunicar para você conseguir comprar um pão, enfim, viver aqui em inglês. Como que tá? Não tenho, então não é teu sonho. Se o teu sonho fosse esse realmente, você teria buscado o mínimo necessário, né? E aí tem um ponto, inclusive, que ele falou que eu acho bem legal, quero que você dê a opinião tua também, que ele comentou que quando ele decidiu ir pro Canadá, porque a esposa dele na época tinha uma proposta profissional de lá, ele não pensou em trabalhar lá, ele foi aparecendo assim, a oportunidade aos poucos, né? Ele comentou que ele tinha uma percepção de que pessoas brasileiras que moravam lá, falavam, o brasileiro aqui, ele, às vezes, ele é visto, um latino, como, vamos falar que assim, não necessariamente ruim, mas um bom malandro. Ele falou que, cara, será que é assim mesmo? Ele falou que quando chegou lá, ele teve uma percepção muito diferente, inclusive no Scott Acabou que ele trabalha, eles valorizam muito o brasileiro, e o latino, porque são pessoas que elas são extremamente assim arrojadas e que elas são intensas, porque elas, para chegarem até lá, elas viveram várias barreiras que... Tem um filtro no brasileiro. Tem um filtro natural. Ele falou que quando iam brasileiro fazer entrevistas, eles gostavam muito, que eles sabiam que aquela pessoa ali tecnicamente ia ser desenvolvida, mas em relação a brio, arrojo, não ia faltar para ela, né? Como que é essa percepção também lá dos bancos, do Citi não, dos bancos em si, em relação ao brasileiro? Não, eu diria que é semelhante. A gente sabe que as melhores pessoas vão acabar tendo as oportunidades internacionais. Então, lá, sim, as pessoas que estão trabalhando no mercado financeiro lá, seja os mexicanos, venezuelanos, brasileiros, são ótimos, né? E tem muito mérito por estar ali, enfim. Então, existe um respeito. E também é aquilo, Miami, eu brinco que é a ponta mais ao norte da América Latina, né? Então... já é um local assim que acho que quem não tem o espanhol lá sofre bastante, né? E quem tem espanhol e português, o mercado de trabalho assim é sempre com muita gente eu vejo assim que consegue vagas melhores por dominar essas 3 línguas, né? Inglês, espanhol e português. Fantástico. Mário, eu sei que você é apaixonadíssima pelo Citi. O que você gosta mais lá do Citi que causa essa paixão toda? Eu acho que é essa questão de muita ética, né? É ainda o banco mais global do mundo, né? Então a gente tem um research muito forte. E eu acho que a questão de estrutura ética, né, de colocar o cliente sempre em primeiro lugar, ter controles para garantir, né, que fazer teste de stress nas carteiras, enfim, ter controles para garantir que os portfólios estão adequados, que não tem, né, nada errado. Eu acho que isso dá uma tranquilidade, enfim, saber que tem toda uma estrutura também
né, monitorando os portfólios junto e tem todo um research, né, dentro de uma cultura que é uma cultura não é agressiva, eu diria, é uma cultura ética. Né? Aqui no Brasil, muitos falam que o Citi foi um banco romântico, né? Que assim, ele tem esse valor, as pessoas não eram apenas palavras, né? Ele tinha essa preocupação mesmo. E quem trabalha no Citi, eu não conheci uma pessoa até hoje que trabalha no Citi que falou algo do Citi. Eu fui cliente do Citi por 2 anos e assim, como cliente você via como que era muito legal essa a postura das pessoas, desde o atendimento na agência, todo mundo assim, realmente feliz, né? E é um banco que ele acompanha bastante as tendências, está muito atento aos movimentos e depois da pandemia, entre a pandemia, na verdade, a impressão minha, ele está focando realmente mais em atuar em áreas no atacado, no private bank, fugindo um pouco do varejo. Porque até no México ele está deixando, né, a operação do Banamex, né? Que é uma operação que foi muito bem, foi muito feliz, né? Sim. É a impressão minha ou de fato ele está... Existe a saída de alguns países que não são tão rentáveis e o foco do banco sempre muito no corporate, no wealth management agora, no private banking, né? Mas existe sim uma tendência que até lá vem desde 2012, quando eu fui trainee, já houve o encerramento da parte de varejo de outros países, enfim. Então tá em linha com uma estratégia já de algum tempo. Mas isso é, né, muito para focar no corporate, no wealth e no private banking, que Legal. acabaram, né, ganhando uma relevância para o Citi, né? Exatamente. Bacana. A gente comentou nos bastidores, Mari. Cidadania tá vindo? Como que tá? Tá, não, se Deus quiser. O sorriso já entregou, já, né? Eu acho que agora que eu tenho um green card há uns 3 anos, daqui a pouco eu já vou, né, aplicar para minha cidadania, mas eu não eu continuo vindo aqui participando com vocês. Quando vocês forem a Miami, a gente faz lá podcast. Por que não uma franquia, não, né? isso aí. Por que não? A Mamari Sócia, ela é essa coisa linda, hein? Demais. Sonhar grande. Demais, né? Fazer demais. uma franquia lá. Mas... Não volta mais. Traduz eu banco pra lá, Fábio. Traduz. Eu me banco? Ixi, que aí vem do banco, né? Seria I bank. Mas é estranho, né? Eu me banco em inglês. Como que a gente falaria nossa escola em inglês? Não teria ser o mesmo Banco significado do... Eu me banco international. Eu me banco, eu sei. Bacana. USA. A gente inventa um nome aí legal. Muito Isso foda, é de Mari. menos, né? Muito foda. Muito feliz, Mari, pela sua história, pela sua trajetória, por você estar aqui contando com a gente. Pra quem não sabe, a Mari, hoje à noite, ela já vai pra casa, né? Agora. Voltar pra casa, Lá né? pra fora não, pra casa dela. Agora Ela veio visitar aqui e volta pra casa. Né? Então, Que legal. obrigado, Mari, porque eu acho que seu tempo é bastante escasso. Eu sei o quanto que a sua rotina é pesada, o quanto você trabalha. E então, você ter esse tempo, que foi poucos dias que você ficou no Brasil, e separar um tempinho para passar aqui na nossa escola, isso deixa a gente muito feliz, de verdade. Obrigado, Mari. É um prazer sempre participar. E, né, quando quiserem, tô de volta. Com certeza. Eu gostei de fazer o podcast em Miami, hein? Não, pô, Tem que fazer um podcast lá. Eu vou ter que fazer Na- esse esforço na de ir praia. também, tá? Eu vou ter que me esforçar pra ir também. Mas, brincadeira à parte, obrigado, Mari. Obrigada. Já conhecia você há bastante tempo do PAP, mas te conhecer pessoalmente aqui foi muito bacana. Muito obrigado pela contribuição. Com toda certeza vai ser uma hora de conversa que vai fazer muita gente repensar e pensar que dá, que é possível, né? Sim. Acho que essa é a mensagem principal, tá? Quem tá assistindo. Obrigado por tudo. E falando em mensagem, deixa uma mensagem final para quem quer ir para fora, para quem quer fazer a sua trajetória, o que ela tem que buscar, o que é o principal. Eu acho que a mensagem é, né, não se deixar desanimar com comentários, né, negativos, estudar muito e ter foco, né, inglês, espanhol, certificações internacionais, né, e também né, estudar, se preparar, mas também buscar as oportunidades de falar com as pessoas certas, se expor, porque esse é o tipo de coisa que não vai vir, né, cair do céu
no colo. Então, né, para quem quer realmente ter uma carreira internacional, tem que ir atrás. Até tem um ponto que você trouxe agora, né? Eu vejo que a maioria absoluta das pessoas são muito abertas a ajudar, a dar opinião. Quando alguém te procura, de repente no LinkedIn, e te pede uma indicação, ela é muito vaga. Agora, quando a pessoa te procurar, tem o inglês, ela já pesquisou, já entendeu, e ela quer uma orientação, com toda certeza você vai ajudar ela, né? Então, te deixo aqui um recado também para quem... vejo muita gente falando, pô, eu tento coisas fora e não consigo, mas não é configurar ali que você quer aparecer nas pesquisas para uma empresa de lá. Isso não funciona, até porque o mecanismo do LinkedIn ele não é tão eficiente a esse ponto. O negócio é se preparar na essência, no básico, para a hora que for conversar com uma Mari, qualquer outra pessoa que esteja lá, que tenha já conquistado, trilhado esse caminho, faça sentido para ela conversar com vocês, né? Não adianta que ter a vontade e não também ter a base, né? Então tem que ter um sentido. Então o recado que a gente deixa aqui, que a Mari trouxe aqui todos os insights possíveis e imagináveis para esse primeiro passo. Com certeza. Eu vou te visitar. Eu fui esse ano já para Orlando, aqui pertinho ali. Agora, final do mês, eu vou final de maio, vou para São Francisco. Então, tem que deixar agendado para Miami. Combinado. Combinado? Vamos ver se o Fábio fixou. São Francisco faz asiático. Aí, tá vendo? Big Techs. Já estamos já... Aprendemos. Sempre aprendo com as conversas com a Mari. Obrigado, viu, Mari? Muito obrigado, Mais Mari. uma vez, obrigado pela participação. Obrigado por tudo. Obrigado, e você acompanhou esse podcast até o final. Tamo junto, te vejo no próximo episódio. Que hoje esse episódio vai quarta, quinta-feira, amanhã. Tainá Espinosa, apresentadora do Esporte Interativo. Olha que legal. Então, a gente espera amanhã às 20 horas. Valeu, Tamo junto, gente. pessoal. Tchau, tchau.